Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar deixando uma mensagem para o teu coração, uma luz para o teu caminho. Vamos meditar hoje no livro de 2 Samuel, no capítulo 23 e versículo 11 e 12, que vai dizer: Este se pôs. Vamos lá para ficar melhor? E depois dele, Samar, filho de Agé, o Horarita, quando o filisteu se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiram diante dos filisteus. E este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e o feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. E esse se colocou no meio e feriu os filisteus, e Deus deu um grande livramento e operou um grande milagre. Quem já não ouviu falar da história de Samar, um dos guerreiros de Davi? Aleluia! Glória a Deus! Samar ou Sama, como muitos, têm falado, muitos daqueles 37 guerreiros de Davi foi ali equivocado, colocado naquele lugar de destaque entre os outros, porque todos teve uma história de coragem, de atitude e posicionamento. E Sama foi um dos 37 valentes de Davi que lutou e se destacou por sua coragem. E Sama se posicionou, lutou e Deus deu vitória. A Bíblia vai nos relatar que depois de muitas pelejas, de muitas guerras, que aquele povo de Israel passou a sofrer, e depois de muitas vitórias, veio um sossego, veio um descanso, e ali Sama com alguns dos povos de Israel ganhou ali um pedaço de terra. E ali eles começaram a colher, a plantar, a cultivar a terra. E a Bíblia vai falar que quando estava perto da colheita, quando estava ali, já no começo da colheita, antes do povo de Israel colher aqueles frutos, os filisteus chegavam em grande quantidade. E ali consumia tudo. E ali aquele povo não se defendia. Aquele povo viu os filisteus chegar ali tirando tudo, arrancando tudo, levando ali a colheita dele. E eles só pensavam em fugir. Temos que fugir, temos que correr. Porque a gente não pode contra os filisteus.
O medo era tanto que tomava aquele povo que ele se esquecia das batalhas que eles travavam, que Deus dava a vitória, que Deus era com ele. Não. Eles, quando via aquele inimigo, os filisteus chegando ali na sua terra para roubar aquilo que eles suou para cultivar, para plantar, para regar. E aquele povo inimigo chegava assim, ó, e tomava tudo. E Sama não estava mais se agradando daquilo. Aquilo ali já estava demais. Já tinha chegado aqui, ó. E ele resolveu, não, hoje esse povo, esse inimigo filisteu, não vai levar minha letilha, não vai roubar nada daqui, e eu não vou abandonar esse campo, porque essa terra o Senhor me deu. E ali, enquanto o povo está correndo, está fugindo com medo, Sama está ali, vestindo a sua roupa de guerreiro. Sama está ali afiando a sua espada. Sama está ali lembrando dos livramentos, das vitórias, do milagre a qual o Senhor deu a ele, deu ao povo de Israel. Deus deu vitória quando ele lutava ali juntamente com Davi. E ele disse, não, eu não vou deixar que esses filisteus entre aqui novamente e bagunce e nos deixe perecer. E a Bíblia vai dizer que Sama se posicionou e se colocou no meio. Oh, aleluia! Ele se colocou no meio. E quando aqueles filisteus chegaram e viram Sama no meio, posicionado com a sua espada como um soldado. Quem sabe aqueles filisteus riram da cara de Sama porque só era um homem contra vários, armado. E Sama acreditou que dali ele ia sair vitorioso. E Sama começou a ferir aqueles filisteus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor operou um grande livramento e deu a vitória. Aleluia! Quantas e quantas vezes você tem deixado o inimigo entrar dentro da tua casa, roubar o que é teu, tirar a tua alegria, tirar a tua paz, roubar a tua esperança, roubar a tua confiança? Mas eu quero te dizer que o Senhor está mandando você se colocar no meio, porque Ele se faz presente no meio. Ele se faz presente no meio. E Ele manda que você tenha atitude. Porque como nós posicionamos com atitude, o Senhor vem e opera o milagre. A grande vitória não foi resultado da força de Sama, mas foi a confiança que ele tinha que Deus ia entrar pelo meio e ia trazer um grande livramento. Hoje Deus está trazendo livramento à tua casa. Hoje Deus está trazendo livramento para a tua família. Aleluia! Toma atitude. Aqui em Josué, aleluia, glória a Deus. No versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo, e o verso 10, vai dizer: disse mais Josué, nisto conhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançará de diante de vós os caldeus, os heteus, os aveus, os fariseus e os gigazeus e os amorreus e os jebuseus. Deus vai trazer vitória.
vitória. Não tem Jebuseu, não tem Zigazeu, não tem Cananeu, não tem Heteus, não tem Aveus, que vai se levantar na tua casa, que vai bagunçar o teu ministério, o chamado que Deus te deu. Se você se colocar no meio e buscar a presença do Senhor para estar contigo no meio, e Ele vai se fazer presente. Você lembra que quando Moisés morreu, quem ficou como sucessor de Moisés, quem ficou no lugar de Moisés foi Josué. E o que ele tinha a fazer era uma tarefa grande, não era uma tarefa pequena. Era para atravessar o povo pelo rio Jordão. E o rio Jordão era um rio traiçoeiro, um rio que transbordava, um rio que tinha cabeceira de cachoeira. Não era qualquer rio. E aquele povo tinha que atravessar, tinha que acreditar que Deus abriu o mar e ia também separar as águas daquele rio para o povo pisar em terra seca. Estava indo de encontro à terra que o Senhor havia prometido a Moisés, a terra que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. E Josué ficava com medo, muitas das vezes com medo de o povo desacreditar, porque Moisés, Deus falava face a face com Moisés, ele era íntimo de Deus. E o povo estava naquela expectativa. Será que Josué vai ser usado como foi Moisés? Eu não quero saber. Quando Deus fala, ele garante. Porque Moisés não fazia nada dele mesmo, mas segundo pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito que habitava com Moisés, habitava também com Josué. Mas só que o povo, além de ser o povo de Israel, era murmurador, era duvidoso, mesmo tantos milagres, tantas maravilhas que Deus operou no meio deles, ele sempre estava a se queixar, ele sempre estava a murmurar. E por isso Josué tinha medo. E Deus disse: não, meu filho, vai lá que eu vou entregar todos os inimigos nas tuas mãos e ele saberá que eu me coloco no meio. Eu quero te dizer, eu não sei que problema, que afronta você tem enfrentado, que turbulência você tem passado, mas eu quero te dizer, se você se posicionar, Deus vai se colocar no meio. Porque a palavra dele também vai dizer, onde tiver 1 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Se tiver no nome dele, buscando a ele com sinceridade, ele opera milagre. Se tiver 2, se tiver 3, e por aí vai. Ele vai te dar vitória e vai operar o livramento. Aleluia. Bora ver Salmos 27, 14. Aleluia, que vai dizer: glória a Deus, espera no Senhor e anima, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você tem esperado no Senhor? No dia que Sama acreditou que quando os filisteus entrassem naquela terra, naquele campo de lentilha, que ele ia se posicionar e Deus ia trazer o livramento, o milagre aconteceu. Os filisteus não tiveram mais força de entrar lá para arrancar nada. Porque o inimigo quer roubar o teu talento que Deus te deu, quer roubar a tua vida com Deus, quer roubar a tua intimidade, quer roubar pessoas de você, quer roubar o teu emprego, as tuas ideias. E muitas vezes você tem perguntado por que está acontecendo isso comigo?
Porque o inimigo tem me afrontado, tem me assombrado, até dentro da igreja. Mas eu quero te dizer, se você se colocar no meio e dar as ordens, o inimigo não vai mais bagunçar. O inimigo não vai mais te intimidar. Levanta essa cabeça e se coloca no meio, porque é no meio que Deus vai trazer o livramento, é no meio que Deus vai operar o milagre, é no meio que Deus vai trazer vitória, trazer renovo, trazer vida, trazer cura, saúde e esperança. Receba da parte de Deus e se posicione hoje assim como Sama se posicionou. Não deixe o inimigo bagunçar no teu campo de letilha. Não deixe ele te intimidar. Amole a tua espada, pegue as suas armaduras, vista e vai guerrear. Lá no teu campinho de batalha, lá naquele lugar, Deus manda você se posicionar porque Ele está trazendo um grande livramento. Receba da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de dar like, de compartilhar e Deus abençoe a sua vida. Essa foi a palavra de hoje.